Olá pessoal, paz e bem, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a gente continuar o nosso estudo sobre a campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade, educação, fala com sabedoria e ensina com amor. Na primeira aula nós fizemos um apanhado histórico, vimos lá todo o surgimento das primeiras campanhas, depois a sua ampliação, né, para outras dioceses, até chegar ao modelo mais ou menos do que é hoje. Depois de tantos anos de experiência, tantos temas importantes, chegamos neste tema fraternidade e educação, novamente retomado, né? Este é o a terceira vez que se retoma, de certa maneira, a reflexão sobre fraternidade e educação. Então, estamos nessa segunda aula. Nessa segunda aula, nós vamos acompanhar o texto completo da apresentação do documento, do texto base e também a introdução. Então, eu fiz um recorte aqui, vocês vão poder acompanhar comigo nesta tela. Vamos lá? Então, primeiro, a apresentação. Educar é um ato eminentemente humano. Somos renovados quando aprendemos mais a respeito da vida e seu sentido, quando nos ensinam novos conhecimentos e quando percebemos que em nós existe a profunda sede de aprender e ensinar. Desde criança, né, nós temos esse desejo de aprender. Veja como são as crianças, né, no seu observar, no seu olhar, como elas estão dispostas. Por isso que o Evangelho diz, né? Se não formos como as crianças, não entraremos no reino dos céus. Educar é também uma ação divina. A Bíblia nos mostra a história de um Deus que educa seu povo, caminhando com ele, aprendendo suas fragilidades, respeitando suas etapas e alertando diante dos erros. Aí você pode perguntar assim, como assim Deus respeitando? Claro, Deus conhece a condição humana, aprende, ensina como aprender a caminhar, né? Diante das dificuldades, dos erros, aprendemos mesmo com os erros. Quando contemplamos as ações e palavras de Jesus, encontramos um caminhar educativo. Sua presença atenciosa junto às pessoas, a relação entre os milagres e a conversão, o uso de exemplos recolhidos do cotidiano, tudo, enfim, nos apresenta Jesus como o grande educador. E Jesus usa da realidade concreta do seu povo. Jesus, do norte da Judéia, da região da Galileia, suas parábolas, a sua fala parte ali da simplicidade da vida cotidiana e concreta. Já imaginou se eu e você começássemos a falar para as comunidades de construtos teológicos complicados, né? Às vezes poderiam até falar assim, nossa, que bonito, você falou muito bonito, mas não entendi muito nada, né? Mas foi bonito. Ou seja, pouco adiantaria. É, pois, com essa certeza que a campanha da Fraternidade 2022 nos convida a refletir sobre a indispensável relação entre fraternidade e educação. Já tendo por 2 vezes se debruçado sobre esta relação, como disse lá no apanhado histórico, em 1982 e em 98, a realidade de nossos dias faz com que o tema da educação recebesse destaque novamente, dentre os vários sugeridos, se fosse escolhido para mais uma campanha da fraternidade. E aí nós vimos movido principalmente aí pelo Pacto Educacional, falado pelo Papa Francisco. De fato, o mundo e nele o Brasil está diante de desafio. Um desafio: descobrir caminhos para uma reconstrução que não é parcial, mas global, que não atinge somente alguns aspectos, mas que deve chegar às raízes do modo como pessoas e povos compreendem e organizam a totalidade da vida. Ou seja, será que o nosso modo de aprender, de escutar, está coerente com a mensagem cristã? Está coerente com os desafios humanos, com a defesa da vida?
O mundo de nosso tempo precisa encontrar caminhos para se reconstruir. Pois no caminho que nós estamos indo, né? Imagina só, né? A destruição do planeta, violência, ditadores no poder. Ouvimos os clamores dos vulneráveis em uma casa comum, nossa Terra, nosso planeta, cada vez mais vulnerabilizada. Por isso pergunta-nos o Papa Francisco: o que acontece quando não há fraternidade conscientemente cultivada? Quando não há uma vontade política de fraternidade? Prestar atenção aqui, o Papa Francisco diz política, não política partidária, viu? Traduzida em uma educação para a fraternidade, o diálogo, a descoberta da reciprocidade e o enriquecimento mútuo como os valores. Pois é, né? O que acontece quando nós não cultivamos essa fraternidade? Estamos aí vendo diante do nosso mundo as consequências disso. Trata, portanto, de uma campanha da fraternidade em forte linha de continuidade com os temas que nos vêm sendo propostos, pelo menos desde 2018. Tantas vezes que a igreja retoma, né, os temas mais importantes, né, e que nós não podemos ignorar. Quando éramos convidados a encontrar caminhos para superar a violência, quando o tema foi a violência. Esses caminhos passam por políticas públicas fundadas na ética do cuidado, em profunda atitude de diálogo. Nada disso poderá, entretanto, ocorrer se não se considerar a importância da educação. Ou seja, o que essa introdução está nos dizendo, né? Às vezes nós podemos até falar sobre essas temáticas, porém, este ano queremos voltar às raízes, né? Onde está o fundamento do nosso modo de ver o mundo, de ver o ser humano, né? Como foi formado a cosmovisão, né, do homem contemporâneo, como é formada. Então dá importância a isso, educar-nos para o cuidado dialogal nas relações interpessoais e para o compromisso socioambiental. Se não desenvolvermos isso nas crianças, nos adolescentes, se não desenvolvermos essa compreensão de respeito, de diálogo, de compromisso, de respeito à natureza, de compreensão social mais ampliada, já pensou? Se não tivermos esse fundamento de entendimento, de valorização da vida, educar-nos para a redescoberta das motivações mais profundas ao próprio ato de educar. E o ato de educar aqui a gente vai ver no primeiro ponto do documento, né, como que aprendemos do Senhor, discípulos da palavra. Nós vamos ver isto. Esta é a razão pela qual, em 2022, deste ano, mais do que abordar um ou outro aspecto específico da problemática educacional, a campanha nos convida a refletir sobre os fundamentos do ato de educar. Presta atenção, os fundamentos do ato de educar. Perguntando o quê? O que nos motiva? Qual é o nosso real alicerce, né? Ao longo da caminhada quaresmal, em que a conversão se faz meta primeira, recebemos o convite para buscar os motivos de nossas escolhas em todas as ações e, por certo, daquelas que dizem respeito mais diretamente ao mundo da educação. Essa opção não implica o distanciamento das questões mais concretas e urgentes no campo educacional. Há, de fato, inúmeros passos a serem dados. A tarefa é grande. Escolhas a serem feitas, com ratificação ou ajustamento de rumo. Então, ou seja, questionar, né? Voltar, perceber, ver, julgar, né? Cada uma destas concretizações, porém, exige o discernimento dos motivos pelos quais são realizadas, fazendo assim emergir uma campanha, aquele sentido que nós vimos na primeira aula, né, uma ação fraterna que nos leva a alargar o horizonte de nossa compreensão a respeito do processo de educar, da educação, né, a ação de educar, entendida não apenas como ato escolar, como transmissão de conteúdos. Isso é uma problemática que a gente não pode cair, ou preparação técnica para o mundo do trabalho.
Hoje a educação está quase sendo resumida justamente a passar conteúdo ou preparar para o mercado de trabalho, para o mundo, né, neoliberal, consumista, ou seja, formar pessoas inconscientes que repitam, né, esse caminho errôneo que nós estamos indo. Esses, sem dúvida, são aspectos importantes, porém, não os únicos. A campanha nos adverte que mais importante e urgente é a pergunta pelos motivos, pela abrangência e pelas metas de qualquer processo educativo. É preciso ir às raízes, desconfiar. Às vezes a gente fala assim, nossa, aquele colégio é super disciplinado. Mas em que sentido? O que nós estamos buscando em querer apenas disciplinar, né, os jovens, as crianças? Ou será que não é preciso apresentar uma disciplina que é muito mais eficaz, que nasce das relações amorosas? No texto bíblico, referência para a campanha deste ano, Jesus Cristo, o grande educador, está no templo. A ele foram levadas algumas mazelas do mundo. Uma mulher flagrada em adultério, um adultério que se esconde, ardilosos utilizadores da lei e pedras como instrumentos de morte. Então, eles iam apedrejar a mulher. Jesus não se encontra em uma sala de aula. Isso é muito interessante. Por isso que eu, na última aula, eu falei, presta atenção nessa imagem. Jesus não se encontra em sala de aula ou em atitude que demonstre ensino convencional. Não é simplesmente teoria, não é simplesmente doutrina, não é simplesmente disciplina. No entanto, mostra que educar é contribuir para a superação do pecado, preservando a vida, atingindo as consciências e transformando as relações. Em face a tudo isso, a campanha nos recorda que educar não é um ato isolado, é uma rede complexa. É encontro no qual todos são educadores e educandos. É tarefa da própria pessoa, da família, da escola, da igreja e de toda a sociedade. Afinal, como nos ensina o conhecimento provérbio de origem africana, é preciso uma aldeia para se educar uma criança. E isso é verdade. O que adianta a gente colocar as crianças nas escolas se em casa o pai e a mãe são brutos, não ensina boas maneiras, não tem relações amorosas, né? Ou seja, né? Eu terceirizo aquilo que eu deveria fazer e falo assim, não é comigo, é a escola, né? Esse é um grande problema, né? Por isso que talvez tem muita gente sedento de disciplinas nas escolas, né? Não que não tenha, não venha a necessidade de ter, né? Claro que tenha, porém focar só nela, como eu disse, é muito perigoso. Falamos sobre a apresentação do documento, fizemos esse panorama, agora a introdução. Tanto a apresentação como a introdução que eu estou aqui com vocês, a gente está vendo o texto completo, para que fique bem claro, né, como surge essa necessidade de debater a educação, como também esse apanhado histórico que nós aqui sempre estamos trazendo de novo. Então, falamos sobre a apresentação, agora a introdução, e nos próximos passos, aí nos pontos concretos do documento base, nós vamos fazer um resumo, né, nas próximas aulas de cada ponto. Então, na introdução, o texto vai dizer: Quaresma é tempo favorável para a conversão do coração. Converter-se é também sair do individualismo, romper com a indiferença, vivendo a solidariedade em diálogo e com o compromisso de amor. A conversão também não é entendida como feita unicamente uma vez, né? Ou seja, agora eu já sou convertido. Não, é um processo constante. Coração transformado pelos exercícios espirituais, né, que nos conduzem à celebração da Páscoa de Jesus Cristo, ou seja, ações onde eu treino a abrir mão da minha própria vontade em prol do outro, né, dos outros. Um convite à transformação interior que tem incidências concretas no cotidiano. Isso é fantástico no Evangelho, né? Porque jamais podemos pensar a fé sem ações. Então, uma comunidade que tem fé tem ação.
onde tem uma comunidade realmente interiorizada no amor de Deus, ela tem práticas amorosas. Desde 1964, a Igreja do Brasil promove a campanha da fraternidade. Nós vimos ali em 62, né, como que ela surgiu e vai se oficializando, como um dos modos de viver a espiritualidade quaresmal. Uma campanha que contribui para uma mudança de vida profunda, que nos leva não somente a pedir a Deus perdão dos nossos pecados, não somente, presta atenção, não está dizendo que não, mas está dizendo que não é só essa parte, mas unir forças, ou seja, partir para o agir na construção de uma sociedade que corresponda à mensagem do Evangelho. Então, a campanha da fraternidade tem como grande objetivo despertar a solidariedade dos fiéis em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira. Nós vimos aí na aula anterior, nesse processo histórico, e isto à luz do Evangelho. A cada ano é escolhido um tema, nós vimos também. Que o Evangelho possui uma irrenunciável incidência social, ou seja, Deus está interessado no bem-estar completo do homem, quero vida em abundância, e por isso também no desenvolvimento da comunidade, na qual o homem participa de muitos modos. Ela é realizada nesse tempo favorável, tempo de penitência, abertura de nós, saída do egoísmo, celebrando o amor redentor. A Páscoa de Jesus Cristo deve nos levar já nesta vida, não simplesmente esperar uma vida além vida, a passar de um mundo não fraterno, marcado pelo pecado, violência, né, omissão, para uma sociedade de irmãos. Então, neste ano, os bispos do Brasil nos fazem um convite. Presta atenção que não é simplesmente uma ação apenas de bispos e padres, mas os bispos, juntos com os párocos e os religiosos, fazem um convite de importância singular. À luz da fé, queremos refletir sobre educação em nosso país. E aqui, gente, olha, vamos prestar atenção. Refletir sobre a educação do nosso país não é estar de lado ou contra ou a favor, simplesmente num debate político-partidário, mas é realmente olhar as necessidades que clamam transformações. São os filhos, são os fiéis nas comunidades, os estudantes nas universidades, né? Então, qual é a base da educação? O que move a educação? É isso que é mais importante. Não podemos cair, a partir da campanha, cair em discursos partidaristas, né? Tá falando sobre isso é porque tá criticando o governo tal, tá falando mal. Gente, nós percebemos que no Brasil nós temos um déficit educacional muito grande. Isso não é de agora. É claro que nos últimos anos isso agravou, é verdade, mas precisamos voltar para a importância aí dos fundamentos da educação, convictos de que a educação é indispensável para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Se a nossa educação está levando a pessoas brutas, violentas, mal educadas, pense só, isso está errado. A realidade da educação nos interpela e exige profunda conversão de todos, verdadeira mudança de mentalidade, e aí mentalidade de sentido amplo, né? Não é simplesmente teoria, mas é de coração, de afeto, reorientação da vida, revisão das atitudes e busca de um caminho que promova o desenvolvimento pessoal integral, a formação para a vida fraterna e para a cidadania, respeito, sociedade livre de preconceito. Refletir e atuar a favor da educação é uma forma de viver a penitência quaresmal. Aqui uma questão importante, né? A gente não pode pensar a quaresma, a penitência, a abstinência simplesmente como um ato intimista de parar de comer algo e isso me faz ser mais santo perante Deus. Não. Essas abstinências e penitências são justamente para nos fortalecer, para nos tirar-nos do egoísmo. E reconhecer que algo deve mudar neste cenário, principalmente em nossas relações. Então somos convidados a ver a realidade da educação em diversos âmbitos, iluminá-la com a palavra de Deus. Estamos começando a dar alguns passos agora para o primeiro ponto,
iluminados com a palavra de Deus. Este é para nós, né, o enfoque, o refletor, né, que vai iluminar, vai ajudar a gente ver a realidade, também vai nos ajudar a propor saídas, encontrando e redescobrindo meios eficazes que favoreçam processos mais adequados e criativos, a fim de que ninguém seja excluído de um caminho educativo integral que o humanize, promova a vida e estabeleça relações de proximidade. Lembra Jesus e a pecadora? Proximidade, sem julgamento, justiça e de paz. A educação é indispensável serviço à vida. Se a educação ela não está promovendo a defesa da vida, mas está provocando sectarismo, grupos fechados, mentalidades fechadas, esta é uma má educação. Ela nos ajuda a crescer a verdadeira educação na vivência do amor, do cuidado e da fraternidade. Em 2022, neste ano, pela terceira vez, a educação volta, né, a acampar, impulsionado aí pelo Pacto Educativo, nós vimos aí na história, na carta de convocação, bem como no instrumento de trabalho. O Papa Francisco apresenta alguns elementos constitutivos de uma educação humanizada, que contribua na formação de pessoas abertas, integradas, interligadas, que também sejam capazes de cuidar da casa comum, já que a educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza. Se nós não mudarmos esse caminho que estamos fazendo hoje em sociedade, nós teremos muitas consequências, né? Destruição do planeta, violência, essa brutalidade, né? A gente vê isso no trânsito, a gente vê isso nas políticas, divisões de família, por questões partidárias, né? Sendo movidas pelo ódio, né? Uns aos outros, né? Então isto é muito ruim, isso é infértil, isso é sinal de morte. Em um tempo marcado pela Covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações, é preciso reaprender a amar, a perdoar, a cuidar, a curar, a dialogar e a servir a todos. Precisamos, gente, com urgência, sair destas ideologias partidárias, precisamos entrar na defesa do humano, precisamos valorizar a vida. Nesse sentido, educar é construir uma verdadeira fraternidade, alicerçada na justiça e na paz. Isso será possível à medida em que Cristo, que nos liberta do egoísmo, for tudo em todos. Mas um Cristo encarnado, não um Cristo idealizado, né? Aí, apresentado pelas ideologias, não, um Cristo encarnado, nessa proximidade com o outro. É necessário a contribuição de todos e cada vez mais urgente um coral de difusão da cultura da paz e uma comum educação para a paz, sobretudo das novas gerações. O bem da paz é tão grande, escrevia Santo Agostinho, que também nos acontecimentos inseridos no porvir deste mundo, habitualmente nada se ouve de mais agradável, nada se deseja de mais atraente e, enfim, nada se alcança de mais belo. É o bem da paz. Então, gente, olha, isso foi esta segunda aula. Espero que tenha contribuído com a reflexão de vocês. Então, vimos aí a apresentação deste documento e também a introdução. Então, obrigado por ter acompanhado e nos próximos passos nós vamos ver cada tópico do texto base e aí de forma mais resumida, né? Nós vamos escutar e estudar juntos na próxima aula discípulos da palavra, então vamos adentrar no texto. Depois, na outra aula, o escutar, o discernir, o agir e vamos terminar falando com sabedoria. Então peço para você coragem, força, né? Vai meditando, que eu também vou meditando aqui para a gente se ajudar. Pode deixar aí seus comentários, suas opiniões, né? Desde quando são fraternas, né? Acolhedoras.
e vamos dinamizar aí a vida de nossas comunidades, de nossas famílias. Paz e bem e até mais. Tchau, com Deus.